Fala pessoal, sou o professor Cleiber Mello do canal Matemática Cleiber Mello e hoje eu trouxe aqui uma equação do quinto grau. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ficar por dentro aí das novidades. Então, após a vinheta, nos acompanhe aqui. Beleza pessoal, então aqui eu tenho um problema de uma equação do quinto grau e eu quero determinar o conjunto solução dessa equação. Lembrando que se é uma equação do quinto grau, eu tenho aqui 5 raízes no conjunto dos números complexos. Então, eu vou colocar aqui o conjunto solução já para eu analisar quem são essas raízes. Lembrando que a minha ideia aqui é no conjunto dos números complexos, então eu consigo encontrar todas as raízes aqui. Observe que eu tenho um vídeo anterior que eu resolvi uma equação do terceiro grau por fatoração. Eu vou deixar o link aqui no card, vocês assistam depois. Aqui eu vou usar algumas propriedades para facilitar os nossos cálculos, pois fatoração pode ser um pouco complicado. Então, observe que eu vou começar já analisando aqui. Como eu tenho x em todos os monômios aqui, ó, eu tenho a variável x, eu sei que se o x for zero, é solução dessa equação. Então, uma das soluções é o x zero. Observe que fazendo isso, o x zero, então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência. Então, colocando o x em evidência, eu consigo descer 1 grau desse polinômio aqui. Ó. Então, vai ficar x4 mais 2x3 menos 2x2 mais 2x menos 3. E isso é igual a zero. Então, observe que o x é zero, é uma solução, e x4 mais 2x3 é outra equação agora do quarto grau, que eu preciso então analisar isso aqui. Aí que vem então algumas propriedades que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, observe, como ela é uma equação do quarto grau, a gente vai usar uma propriedade que diz o seguinte, vou colocar aí na tela para vocês a propriedade das raízes racionais. A propriedade fala o seguinte, observe aí galera, se a fração racional irredutível P sobre Q for raiz da equação algébrica de grau n e de coeficientes inteiros, então está aí a equação, então P é um divisor de A0 e Q é um divisor de AN. Beleza? Essa é uma propriedade importantíssima. Agora, volta aqui pessoal. Então, se houver uma raiz racional, essa raiz ela é dessa forma, P sobre Q, onde o P é os divisores de A0, então é divisores inteiros aí de A0, e o Q é os divisores do AN, que é o que acompanha o de maior grau aqui, que é mais ou menos 1. Então, agora a gente vai por tentativa. Então, se houver uma solução racional, ela é desse formato. Vou permutar isso aqui. Então, quais são as possíveis raízes aí que eu vou tentar aqui encontrar? Eu sei 3 sobre 1 ou menos 3 sobre 1, ou 1, porque é os divisores de 3, então pode ser mais ou menos 1 e mais ou menos 3, certo? E aqui, mais ou menos 1. Então, 3 sobre 1, menos 3 sobre 1, menos 1 e 1. Então, agora eu vou jogar lá e ver se algum desses números aqui é solução da minha equação do quarto grau. Então, jogando aqui,
eu vou começar com 1. Se o x for 1, se o x for 1, essa equação aqui agora, vou analisá-la. Se o x for 1, é a solução dessa equação. Então, olha lá. Se o x for 1, 1 elevado a 4, mais 2 vezes 1 elevado a 3, menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 1, menos 3. Então, vamos pensar aqui. 1 elevado ao cubo é 1. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, menos 3. Corta. 2 mais 1, 3. Corta com 3. Opa! 1 é solução da minha equação. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, então, essa raiz. Observe aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse polinômio por essa raiz. Né? Se eu sei que o x é igual a 1. Então, eu vou voltar 1 para o outro lado, vai ficar x menos 1. Então, eu vou dividir o x, esse polinômio, por x menos 1. Beleza? Por que, Cleiton, você vai fazer isso? Porque eu quero fatorar esse polinômio. Então, dividindo por x menos 1, eu sei que se x menos 1 é solução dessa equação, né? Da equação aqui de quarto grau. Quando eu dividir por x menos 1, eu vou reduzir isso aqui para um grau menor. E ela tem divisão exata. Então, dividindo por uma das raízes para encontrar um grau abaixo. Fazendo isso, eu tenho x3. x3 vezes x vai dar x4, que vai para o outro lado negativo, menos x4. Então, lembrando aí de divisão de polinômios. x3 vezes 1 menos x3 vai para o outro lado, mais x3. Ótimo, corta esse com esse. O que eu tenho aqui? 3x3 menos 2x2. Continuo. Se eu tenho 3x3, eu vou colocar aqui mais 3x2. 3x2 vezes x menos 3x3. Menos 3x2 vai para o outro lado, mais 3x2. Posso cortar novamente. Eu tenho aqui x2 mais 2x. Olha ali. Continuo. Coloco aqui, então, mais x. Vai ficar x2, então vai ficar menos x2. Menos x vai passar para cá, mais x. E o que vai acontecer aqui? Eu tenho 3x e desço o menos 3. O que eu faço aqui? Escrevo aqui mais 3. Mais 3 vai ficar menos 3x. Menos 3 mais 3. Ótimo. Ficou 0 aqui. Esse aqui, vezes x menos 1, é esse polinômio de quarto grau. Então, printa a tela aí para vocês depois analisarem. Eu vou apagar aqui para continuar a resolução. Beleza? Então, olha aí. Eu já encontrei uma raiz, a segunda raiz, e agora transformei em terceiro, né? Numa equação aqui, um polinômio do terceiro grau. E vou fazer a mesma coisa, que eu sei que uma das raízes, o 1 eu já sei que está aí, né? Agora eu tenho aqui, ó, pode ser também outra raiz, pode ser raiz dupla aí, né? Eu tenho 3 também, o menos 3 para testar. E, analisando aqui, observe que aqui agora facilitou demais a nossa vida. Por quê?
Porque olhando para cá, dá para a gente ver visivelmente a forma fatorada. Correto? Olha ali para vocês verem que aqui dá para eu ver visivelmente um jeito de fatorar essa parte aí. Correto? Por quê? Porque eu posso colocar aqui o x2 em evidência e aqui o 1 em evidência. Então, fazendo isso, pelo fato de facilitar a nossa vida aqui agora, eu vou concluir com a fatoração. Lembrando que existem algumas formas de resolver uma equação do quinto grau. E o que eu estou passando para vocês é um método que possa facilitar a resolução para vocês. Então, resumindo, começo pensando nas raízes racionais da equação e encontrando as raízes eu já vou desenvolvendo. É o que eu encontrei aqui, beleza? Aí observe, eu tenho x que multiplica x menos 1. Agora eu vou começar aqui, ó, colocar o x2 em evidência. Vai ficar o quê? X mais 3 mais 1 que multiplica x mais 3 igual a 0. Observe que eu posso colocar o x mais 3 em evidência. Então eu tenho x que multiplica x menos 1 que multiplica x mais 3. E o que me sobrou? x2 mais x mais 1 igual a 0. X mais 3, coloquei em evidência, sobrou x2 mais 1. E agora com esse x2 mais 1, eu já posso analisar. X mais 3 é igual a 0, então outra raiz da equação é x igual a menos 3. Então, coloca aqui, menos 3 é outra. Beleza? E agora vou pegar esse termo, x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Então, o x ao quadrado é igual a menos 1. O x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Usando aqui os números complexos, raiz de i ao quadrado, e isso é mais ou menos i. Então, i e menos i. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 soluções, raízes da minha equação do quinto grau. Lembrando outra também importante informação, que se houver um número complexo que é solução da sua equação, o seu conjugado também é. Eles vêm sempre, esses complexos, em pares. Ok? Então, espero que tenha ajudado vocês. Valeu, pessoal.